Olá pessoal, nessa videoaula de hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da introdução à higiene agroindustrial. Um tema muito importante para garantir a qualidade de todos os produtos elaborados em uma agroindústria. Enfim, após o processamento de um determinado produto, equipamentos, utensílios, pisos, paredes, ambiente em geral, eles ficam com uma carga muito alta de resíduos de alto valor nutritivo. Como tem esse alto valor nutritivo, vai suportar um rápido crescimento de micro-organismos. Então, o que deve ser feito logo após o término da linha de produção de um determinado produto? A sua higiene. Bom, a higiene, ela é uma série de processos, que visa então diminuir as sujidades e a concentração de micro-organismos para que no próximo dia, na próxima rodada de elaboração do produto, não venha a contaminar, ou seja, as superfícies de contato do alimento não venha a contaminar os produtos que estão sendo então elaborados naquele momento. Vocês podem ver aqui na foto, então, a gente tem o uso então de água, de utensílios, equipamentos, vassouras, para se fazer então a higienização. Então eu posso utilizar detergentes, posso utilizar agentes clorados, por exemplo, sanitizantes químicos, eu posso utilizar detergentes tradicionais, esses tensoativos, que tem bem semelhante àquele detergente de cozinha que nós utilizamos no dia a dia, sempre visando a remoção tanto de sujidades que a gente consegue visualizar o olho nu, que seria sujidades em geral, poeira, terra, como matéria orgânica, tá? Resultado, então, do processamento agroindustrial, como também, eu sempre digo, aquilo que nós não conseguimos visualizar o olho nu, que no caso, então, dos micro-organismos. Então, nunca esqueçam, higiene é a base para a qualidade e segurança dos alimentos. Já estamos falando há algum tempinho sobre o alimento seguro. É aquele alimento que ele não vai trazer nada de desagradável ao consumidor. Então, qualidade, a gente sempre tem que pensar ausência de perigos físicos, químicos e biológicos. Qualquer tipo de agente que possa vir a trazer algum dano, para o consumidor. Em linhas gerais, o procedimento de higienização completa envolve duas etapas bem distintas: a limpeza e a sanitização. Não importa se é a limpeza ou a sanitização, esses procedimentos não podem interferir nas propriedades nutricionais e sensoriais dos alimentos, ou seja, não pode alterar a concentração de nutrientes, como por exemplo, teor de vitaminas e sais minerais, assim como não pode alterar características sensoriais dos alimentos. O que é mesmo características sensoriais? São aquelas características que nós visualizamos, que nós detectamos através dos 5 sentidos. Então, é audição, olfato, visão, tato e paladar. Mas também, os procedimentos de limpeza e sanitização devem garantir a conservação, a pureza e as características microbiológicas, ou seja, eu tenho que permitir que a concentração de micro-organismos seja a menor possível, pensando então não vir a contaminar o produto que eu estou elaborando na minha agroindústria. Então temos aqui um conceito muito importante. O objetivo principal da limpeza, a primeira etapa de uma higienização completa, remoção de resíduos orgânicos e minerais aderidos às superfícies, constituídas principalmente por proteínas, gorduras e sais minerais. Então é isso que é a limpeza. Sendo assim, a gente já tem como concluir que a sanitização é aquilo que nós não conseguimos visualizar, é a remoção então de micro-organismos. Bom, uma higienização eficiente, ela tem que levar em consideração diversos tipos diferentes de energia. Então temos aqui energia química versus energia mecânica versus energia térmica versus tempo. Então a combinação, por exemplo, de uma energia química, vamos pensar no uso de um detergente, de uma substância química para efetuar a limpeza, uma lavagem, a uso então de uma esponja, de uma escova que vai facilitar a remoção da sujidade.
Ou se não, também podemos pensar no uso do calor, visando, por exemplo, a eliminação de micro-organismos. E o tempo de contato da molécula, da substância química com a sujidade, o tempo do calor, o tempo que eu estiver esfregando. Então, tudo isso aí, essa interação desses 4 fatores é que vai resultar uma higienização eficiente. Podemos dizer que quanto maior o tempo de contato ou duração do procedimento de limpeza ou sanitização, mais eficiente será a higienização. E quando se trata de reagentes químicos, mais eficiente também é os procedimentos de higienização. Então a gente pode dizer que a limpeza e a sanitização estão baseados em 4 operações. Podemos dizer que as 3 primeiras operações são vinculadas à limpeza, ou seja, a remoção de sujidades em matéria orgânica, que são subdivididas em pré-lavagem, limpeza ou lavagem com detergentes e enxágue. E a segunda etapa é então composta pela operação sanitização, novamente reforçando a remoção dos micro-organismos. A redução, né? É muito complicado se querer numa superfície, em uma agroindústria, num utensílio, num equipamento, se tenha a desinfecção, ou seja, a eliminação total dos micro-organismos. Não, o que se prevê muito em uma agroindústria, em questão de higienização, é justamente a remoção a níveis seguros, ou seja, aquela concentração final que permanece de micro-organismo, ela não vai oferecer risco, né, de contaminação ao produto que eu estou então elaborando. O que a gente pode falar da pré-lavagem? A pré-lavagem, ela é feita somente com água, tá? E quando ela é bem feita, ela consegue a remoção de até 90% dos resíduos solúveis em água. É interessante utilizar na etapa de pré-lavagem, que é aquela lavagem inicial, usar a água numa temperatura em torno de 40 graus Celsius, né? Se possível, claro, porque acima de 40 pode provocar a desnaturação de proteínas, o que vai prejudicar a remoção completa destes. E inferior, vai ocorrer então a solidificação de gorduras na superfície. Então, por exemplo, num abatedouro vai ser um pouco complicado, então, remover esse tipo então de matéria orgânica, muito associada à carne, né? Matéria-prima de origem vegetal. Então 40 graus seria então a temperatura ideal. Posteriormente à pré-lavagem, aí se usa como recurso os detergentes, né? Que são substâncias químicas que vão auxiliar a remoção dessas sujidades. Um detergente ideal, ele tem que ter uma série de características, tais como ação dissolvente, saponificante, peptizante, emulsificante, penetrante, de dispersão, enxaguamento, sequestrante, redução de tensão superficial e umectante. Em linhas gerais, são 4 tipos de detergentes diferentes. Os alcalinos, que são bastante utilizados na remoção de matéria orgânica, principalmente gordura e proteínas. Os ácidos, utilizados na remoção de depósitos minerais. Os tensoativos, que diminuem a tensão superficial, facilitando a remoção das sujidades. E os sequestrantes e quelantes, que impedem a precipitação de minerais. Claro que dependendo de qual tipo de agroindústria que nós estamos trabalhando, nós vamos ter que usar a combinação desses detergentes. Por exemplo, num laticínio, né, cuja matéria-prima de trabalho é o leite, que ele tem proteína e gordura, vai se optar então utilizar, por exemplo, hidróxido de sódio como detergente alcalino, né, para remoção, né, das sujidades após um processamento. E a última etapa é a etapa de enxágue, né, que nada mais é a remoção de resíduos suspensos e traços de componentes de limpeza, porque não é interessante deixar componentes de limpeza, né, aderidos à superfície, porque esses componentes podem vir em si a contaminar a próxima elaboração de lote de produtos, né. Inclusive, né, quem acompanha as notícias, né, já teve casos, por exemplo, de achocolatados onde tinha hidróxido de sódio no seu interior. E aí muitos devem ter se
ficar se perguntando de onde saiu esse hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é também conhecido popularmente como a soda cáustica, né? Que é extremamente agressivo. Mas justamente essa soda cáustica é utilizada na remoção de sujidades em um laticínio. Porque no laticínio, vocês vão verificar que toda a indústria, o bombeamento do leite para os diversos equipamentos que vão transformar em queijo, em achocolatado, em iogurte, doce de leite e assim por diante, né? É tudo por canos, então são tubulações. E esse produto, então, essa matéria-prima é bombeada. Como é que eu vou, então, higienizar o interior de um tubo? É muito complicado. Não tem como desmontar toda a sequência de tubos diariamente. Então se usa um método, né, de higienização que é Cleaning in Place, que é o CIP, que também vocês vão, né, verificar nessa primeira semana da disciplina. Então se bombeia a solução de hidróxido de sódio. Como não precisa de contato humano, é tudo por bombeamento, por contato, então se faz uma higienização bastante completa nesse tipo de tubulações e tipo de indústrias que utilizam este recurso. Então, se não remove, não faz um enxágue eficiente, o que vai acontecer? Vai ter resquício que vai, então, depois, né, prejudicar o próximo lote a ser elaborado. É interessante também, quando possível, utilizar água acima de 70% no enxágue, porque favorece, então, a eliminação de micro-organismos e facilita a evaporação de água nas superfícies, deixando-a seca mais rapidamente. Também é importante ressaltar aqui que tanto as etapas de limpeza, pré-lavagem, limpeza com detergentes e enxágue, elas devem ser realizadas imediatamente após o uso dos equipamentos e utensílios, ou seja, após o término do uso, né, daquela linha de processamento. E por fim nós temos a sanitização, né, que visa a remoção então dos micro-organismos a níveis seguros, tá? Se recomenda a aplicação antes do uso. E podemos utilizar, então, agentes sanitizantes físicos, tais como o calor seco ou vapor, que é o calor úmido, vapor d'água, ou a radiação ultravioleta, ou os agentes químicos, né? Que tem o peróxido de hidrogênio, iodo, e o mais utilizado, porque tem bastante vantagens, né? É fungicida, esforicida, bactericida, ou seja, tem amplo espectro frente a micro-organismos que podem vir a contaminar os alimentos, é o cloro, né? Que se usa bastante, inclusive nas limpezas das casas. Também não podemos deixar de pensar na água. Para fazer todos esses processos, eu preciso de uma água potável que tenha, então, qualidade. Então, a gente também vê, nessa semana, na disciplina, parâmetros físicos, químicos e biológicos do controle de qualidade da água. Então, físicos, nós temos cor, turbidez, sabor e odor. Químicos, dureza, acidez, alcalinidade, presença de sílica e gases. E os biológicos, coliformes totais e termotolerantes. Os termotolerantes são uma nomenclatura bastante atual, são os antigos coliformes fecais, ou seja, esse termo fecais não está mais em uso. Tá? E aqui, pessoal, também a gente pode dizer que a limpeza, sem dúvida, ela vai reduzir a carga microbiana nas superfícies, né? Mas não há índices satisfatórios, por isso que nós sempre temos que, após a limpeza, realizar a sanitização. Quais são os benefícios de uma boa higiene? Podemos dizer que uma boa higiene, ela confere uma excelente reputação pessoal e profissional da empresa, aumenta o movimento de vendas de alimentos, né, porque não estará envolvido em escândalos por justamente falta de higiene ou falta, né, de um bom emprego dos procedimentos, das técnicas de uma higienização. Além disso, a produção de maiores lucros, clientes satisfeitos, é isso sempre que uma agroindústria vai sempre almejar, que os seus clientes estejam cada vez mais satisfeitos e que eles consigam, então, ser aliados. Como assim aliados? Eles podem vir a sensibilizar outros clientes a também adquirir o seu produto. Também uma boa higiene confere boas condições de trabalho, né, e satisfação pessoal e profissional, porque inclusive o próprio colaborador, o manipulador, ele vai estar então muito satisfeito e querendo cada vez mais colaborar com os bons índices de higiene da empresa em que ele atua. Porque ele pode inclusive se sentir parte desse processo,
Por isso que nas agroindústrias sempre tem rotineiramente, né, programas de treinamento pessoal, capacitação, pequenos cursos, onde esses procedimentos de higiene, né, e muito vinculado ao manipulador, como lavar as mãos, o não uso de adornos e assim por diante, isso faz com que o manipulador ele se sinta responsável também pela qualidade higiênica de toda a agroindústria e dos produtos elaborados por ela. E quais são os custos de uma falta de higiene? Bom, uma bastante grave a interdição do estabelecimento. Vocês imaginem a vigilância sanitária tendo que fechar as portas daquele estabelecimento em função de péssimas condições higiênico-sanitárias. Isso pode custar, né, a boa imagem da empresa e muitas vezes não consegue recuperar frente ao mercado consumidor. Bom, se a empresa fecha, a perda de emprego, apesar das multas e custos legais, perdas da reputação, como eu já comentei, epidemias de doenças, né, que podem vir levar à morte nos piores casos, né, aumento de reclamações dos clientes devido a alimentos contaminados, né, que chega até a mesa do consumidor, e desperdício, pessoal. Eu acho isso muito grave, porque aí isso fere muito a produção, né, a grande missão da tecnologia de alimentos, que é justamente a elaboração de alimentos seguros. E quando se fala em higienização completa, a gente tem que pensar em todos aqueles detergentes e tipos diferentes de agentes sanitizantes, qual é o que eu vou utilizar. Vai depender muito do tipo de sujidade, o tipo de agroindústria que eu estou trabalhando, mas também que tipo de superfície eu vou utilizar, né, E para finalizar essa videoaula, vamos conversar agora sobre a natureza das superfícies, né? Quando a gente fala numa higienização eficiente, uma higienização completa, a gente tem que, fazendo um plano de higienização, que é o assunto da segunda semana, a gente tem que escolher qual o melhor tipo de detergente, qual o melhor agente sanitizante a ser aplicado na agroindústria. Isso vai depender muito do tipo de sujidades, né, que ficam aderidas após a finalização daquela linha de processamento, que tipo de matéria-prima eu utilizo na minha agroindústria, mas também qual é o tipo de superfície, né, eu vou utilizar durante toda a minha linha de produção. A superfície que se usava muito no passado era a madeira. A madeira ela é permeável à umidade, gordura e óleo, difícil de manutenção, é destruída por substâncias alcalinas e difícil de higienizar. Então a madeira, né, tipo aqueles caixotes de feira, eles eram muito utilizados no transporte de matéria-prima e de alguns produtos em especial. Mas cada vez mais está em desuso, né, sendo substituído gradativamente pelo plástico ou aço inoxidável. Por questões econômicas, o plástico então é hoje em dia o material mais utilizado em restaurantes, serviços de alimentação, né, para elaboração de alimentos, para armazenamento de alimentos e também transporte de matéria-prima. Qual o grande problema da madeira? A madeira, por ser permeável à umidade, ela tem então a facilidade de ter um alto crescimento de micro-organismos, fungos principalmente, mofos, bolores e leveduras, que pode vir contaminar os hortifrutis grangeiros. Então isso aí não se usa mais em função disso. Há estudos, por exemplo, que apontam que em superfícies de madeira, após algum tempo de uso, atingir contaminações microbiológicas na ordem de 10⁸ unidades formadoras de colônia por centímetro quadrado, sem uso de agentes sanitizantes. O que significa isso 10⁸? Vocês imaginem o número 1 seguido de 8 zeros à direita. É um número bastante elevado, né? E cada unidade formadora de colônia ela tem diversas células, então assim, é uma alta contaminação microbiológica. E neste mesmo estudo, após então a sanitização que a gente viu que visa a remoção, né, de micro-organismos, né, usando o vapor d'água, ou seja, calor úmido, como agente sanitizante, o grau de contaminação não foi inferior a 10⁵, né, que seria 100.000 unidades de colônia por centímetro quadrado, que é extremamente alto, né? Então, o plástico, por não ser permeável à umidade, ele reduz, né, essa contaminação inicial. Também temos, né, usado como tubulações, por exemplo, o aço carbono, né? Ele é sensível a detergentes alcalinos e ácidos clorados, né, devido à corrosão.
Essas superfícies devem ser galvanizadas ou estanhadas, né? Ou seja, usar ligas para manter, então, uma natureza mais forte desse tipo de superfície, né? E deve ser usados somente detergentes neutros, né? Vamos pensar naqueles tensoativos. Então, dependendo da indústria que eu estou, então, implementando, o uso do ácido carbono não é muito interessante, pois se eu tenho que utilizar o hidróxido de sódio, que é o principal detergente alcalino utilizado nas agroindústrias, aqui já não fica mais complicado nesse tipo de material devido à suscetibilidade à corrosão. Temos o concreto é danificado por alimentos ácidos e agentes de limpeza, né? E deve ser denso e resistente a substâncias ácidas, né? Aí você pode pensar, onde que eu vou ter concreto em uma agroindústria? Bom, pessoal, como está aí o exemplo da figura aí neste slide, né? Que é o setor de armazenamento, seria o setor de expedição, ou seja, onde os alimentos produzidos em uma agroindústria, eles ficam estocados até o momento de serem distribuídos ao mercado atacadista e varejista. Inclusive, nessa parte final, mesmo o alimento, ele sendo então envasado, sendo suas respectivas embalagens, eu também tenho que pensar numa higienização eficiente, né? Também nesse tipo de setor. O vidro, pessoal, ele por ser liso e impermeável, né? Ele pode ser muito utilizado em algumas superfícies, né? Que vai vir a contato alimentos. Mas como o vidro ele é feito do elemento químico sílica, ele é muito danificado por substâncias alcalinas fortes e outros agentes de limpeza, né? E deve ser limpo com detergente neutro ou de média alcalinidade. E aí a gente pode pensar nas garrafas que são usadas em alguns tipos específicos de bebidas, né? Então, por exemplo, novamente, o uso do hidróxido de sódio, que é um potente detergente alcalino, para esse tipo então de superfície não é mais indicado. A borracha ela não deve ser porosa e nem esponjosa. Ela não é afetada por substâncias alcalinas fortes, ou seja, é possível utilizar hidróxido de sódio. Tá? Também não é afetada por solventes orgânicos e ácidos fortes. Aonde que eu vou ter a borracha, pessoal? A borracha eu vou ter no interior de equipamentos, né? Ou seja, algumas conexões, né, de peças, muitas vezes são feitas então essas conexões da superfície, né, desse elemento, a borracha. O estanho é corroído por substâncias alcalinas e ácidas, né? E essas substâncias estanhadas não devem entrar em contato direto com os alimentos, ficando mais restrito então a partes de equipamentos que não entram em contato com o alimento. E por fim, né, a melhor superfície para ser utilizada em qualquer tipo de agroindústria, não importa se for uma agroindústria de leite, de carnes, de vegetais, de óleos e gorduras e assim por diante. Porque aço inoxidável ou aço inox simplesmente, geralmente ele é resistente à corrosão, é uma superfície lisa e impermeável, né, resistente à oxidação e é também a altas temperaturas, facilmente higienizado, porém é claro, é muito caro. Então o que a gente pode falar? Ele tem uma superfície lisa, ele não fica com ranhuras, o plástico já é acometido com isso. Então quando fica com ranhuras, o que vai acontecer? Os micro-organismos, né, matéria orgânica que vai vir servir de energia, né, e junto com a água, vai fazendo essas ranhuras, fica ali populações de micro-organismos. E é difícil com os procedimentos gerais de higienização se conseguir penetrar nessa microscópio e vir então fazer a higienização completa e eficiente, né? O aço inoxidável, por ser liso, não tem essas ranhuras, então a higienização é muito mais eficiente, né, e completa. Então você pode ver que existem, né, linhas de processamento inteiras, do início ao fim, todas elaboradas com aço inoxidável. Você pode ver também o uso de bancadas e também de tanques, né? Por exemplo, esses tanques aqui são utilizados abaixo para a elaboração de queijos, que após o procedimento fica muito mais fácil a higienização e se tem a certeza que o próximo de lote de queijo, por exemplo, que vai ser elaborado, ele não vai vir ter uma contaminação cruzada, ou seja, de um procedimento anterior. Pessoal, obrigada pela atenção. Então, até breve. A gente se encontra daqui a pouquinho para conversar mais a respeito de higiene agroindustrial.